Geral tá vendo que as sociedades estão com uma forte tendência à crise. E crise é uma coisa de sistema. Todo sistema vai ter uma crise se alguma coisa estiver impedindo que esse sistema funcione como ele deve funcionar. E qual é o principal problema que está gerando essa crise toda? É essa onda conservadora que está dominando a porra toda. Conservador no sentido de querer conservar um comportamento, um jeito de viver que é visto como retrógrado pelos mais progressistas. Eu acho problemático porque eles defendem uma única coisa, que é o capital. O money, o patrimônio privado, suas joias, seus bens, que muitas vezes são herdados. Mas antes de entrar nesse assunto, eu acho importante a gente se situar e saber onde a gente está dentro dessa classificação de quem é pobre, quem é rico, quem tá onde. Tipo, quão fudido a gente é. Segundo o relatório de desigualdade global de 2018, publicado pela Folha, para você ser considerado pobre, você tem que ganhar menos de R$ 2.400. A classe média, que é mais ou menos uns 59 milhões de pessoas, tem que ganhar entre 2.400 e 8.400. Para ser rico, tem que passar de 8.400. Isso a gente está pensando individualmente, né? Uma pessoa tem que ganhar isso. Um casal precisa ganhar o dobro. E aquele 1% da população, que a gente sabe que tem mais riqueza do que todo mundo geral, não sei o quê, tem que ganhar mais de R$42 mil por mês. 71 milhões de pessoas são consideradas pobres, e ainda existe a galera que está abaixo da linha da pobreza. Agora a gente entende que existem vários tipos de sociedade, que é basicamente uma forma de organizar um grupo de pessoas que convivem num território. É uma forma de botar ordem. E nós demos a graça de cair numa sociedade capitalista, ou seja, o que vai organizar essa sociedade, o que cada um vai fazer é o dinheiro. Significa que vamos precisar pagar por coisas como água, ou por exemplo, por algum abrigo para proteger a gente durante uma tempestade. Isso significa que em algum momento a gente vai ter que fazer alguma coisa para conseguir dinheiro para poder pagar por essas coisas que a gente precisa para sobreviver. A gente vai começar a trocar serviço por dinheiro. E aí, os trabalhos começam a ter peso. Alguns trabalhos são considerados mais importantes do que outros. Isso faz com que eles sejam mais bem pagos do que os outros. Os trabalhos que exigem menos cérebro não são tão bem pagos quanto aqueles trabalhos que exigem que você tenha estudado muito. Teoricamente, quanto mais você estuda, mais preparado você está para o mercado de trabalho e para lidar com situações mais complexas. Uma faxineira não precisa estudar muito para saber usar uma vassoura, mas o engenheiro precisa estudar muito para conseguir construir um prédio. E aí que tá, estuda mais quem tem mais dinheiro, porque a educação também é uma coisa que a gente vai precisar pagar. Teoricamente, o governo deveria ajudar o indivíduo a sobreviver até o momento em que ele vai ter força e sacada suficiente para sair aí produzindo alguma coisa que o mundo precise. E aí, trabalhando, ele vai precisar ter dinheiro para conseguir comprar as coisas que ele precisa. E vai precisar pagar por coisas básicas, por exemplo, se transportar de um lugar para o outro ou comer. Sim, a natureza te dá comida, só que a gente não é primitivo, a gente não sabe porra nenhuma sobre cultivo, então não tem como a gente cultivar a própria comida. A gente vai precisar estudar muito sobre agricultura, além do tempo de trabalho, para fazer o negócio de fato nascer ali da terra e pá. Agora imagina, se você precisasse se preocupar em produzir e preparar a sua própria comida. Agora melhor, imagine se você precisasse levantar a sua própria casa. Claro que como seres inteligentes nós somos capazes de levantar uma casa, mas uma sociedade capitalista precisa de muita coisa, então ela te deixa livre para escolher o que você quer fazer da sua vida, com o que você vai contribuir para essa sociedade. A gente pode fazer tudo, mas ao mesmo tempo a gente não tem tempo para fazer tudo. Então a gente paga por aquilo que a gente não quer ter trabalho e vamos fazer o que a gente quer fazer. E aí, fazendo isso, a gente consegue trocar por dinheiro e aí esse dinheiro nos permite comprar coisas como, por exemplo, aprender novas línguas ou viajar por aí, que você precisa pagar para estar em outro território. Ainda tem isso. A Terra não é o nosso lar. Nosso lar são no mínimo as ruas da cidade onde a gente nasceu. E se a sua família tiver um abrigo para se proteger da chuva, pode ser que você tenha onde dormir. É isso. Algumas famílias têm, outras não. E aí, se você tem gente que tem mais que outros, é natural que essa pessoa que tenha mais consiga mais coisas, vai viajar mais, vai consumir mais cultura, vai ter o melhor ensino, tudo que ela puder pagar, ela vai pagar para ser melhor do que o outro. Mas isso
vai tirar o tempo dela. O tempo que ela deveria estar cuidando de si, por exemplo, cortando o próprio cabelo ou limpando os espaços aonde você fica, saca? Você não limpa os espaços, existem pessoas que fazem isso por você. E aí a gente começa a dar serviço para outras pessoas de coisas que a gente não quer fazer. Significa que muita coisa já vem pronto pra gente. Quer dizer, precisa ser paga. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais coisas você consegue pagar, menos coisas você precisa fazer. E aí nisso começou um carnaval, uma bagunça e todo mundo faz o que quiser, desde que você pague por isso. E aí, amigo, não existe mais básico para sobreviver. Agora a gente tem tanto tempo livre que a gente faz o que a gente quiser. A gente decora a casa e a gente se especializa nisso. A gente comunica o que está acontecendo no mundo enquanto as pessoas assistem em seus objetos que nós mesmos criamos. E se a gente criou isso, é porque alguém teve tempo de pensar nisso. A gente pode fazer gracinha, que um grupo de pessoas vai pagar para assistir essa gracinha. Ou a gente pode fazer uma coisa impressionante, que as pessoas vão pagar para ver essa coisa impressionante, ou para ter experiências impressionantes, ou para conhecer lugares impressionantes. Tudo que chama muito atenção, a gente vai querer viver, se pagar. Mas alto lá que isso precisa ser organizado. Muita gente com tempo livre também não dá. Então começa escravizando uns, aí depois começa a dar um trabalho com quase nada de remuneração, aí bota essa galera pra trabalhar numas coisas que ninguém quer fazer, bota pra limpar a cidade, bota pra limpar o esgoto onde vai a bosta de todo mundo, mas aí não teve controle, o negócio foi crescendo de um jeito que perdemos a mão. E aí quando a gente viu, a gente tem um moleque no poder achando que dá pra organizar a nação brincando. A gente tem tanto tempo livre que a gente vai dar atenção àquilo que interessa a gente, então a gente deixa de estudar muita coisa. Não dá pra saber com profundidade tudo o que tá acontecendo. Não dá pra saber sobre a sua família, o que tá acontecendo com todo mundo, o que tá acontecendo com seus artistas favoritos, o que tá acontecendo com os políticos, o que cada um tá fazendo. A história real, o ponto de vista real de cada um é muita coisa. E a gente precisa correr, a vida tá seguindo. Uma hora você tá estudando, na outra hora você tá tendo que trabalhar em troca de dinheiro pra poder comprar sua casa, pagar suas coisas, pagar suas dívidas, pagar por água, pagar por comida e... voltamos ao carnaval. A gente precisa proteger nossos pés. E isso requer dinheiro. Mas não dá pra pensar nisso agora, porque meu foco agora é, trabalho. O capitalismo foi nascendo com essa necessidade de organizar esse troca-troca que tava rolando de coisa, de serviço. E começou a rolar porque, assim, muita coisa rolando, muita gente com tempo livre, cabeça ociosa sendo o diabo. Várias fitas pra fazer, ainda tem filho, tem família, tem sexo, tem amigos, são as relações que a gente cria. Sem tempo, irmão. E muita gente decidindo o que vai acontecer com esse grupo de pessoas, com o grupo do condomínio, com o grupo da cidade, com o grupo do estado, com o grupo do país. 1 milhão de coisas acontecendo e a gente fritando, tentando acompanhar tudo isso. E aí, em algum momento, a gente se percebe dentro dessa sociedade e vê que a gente tem que fazer alguma coisa, senão a gente vai morrer de fome. A gente vai pensar o que a gente de fato precisa, agora que a gente tem tanto tempo livre e eu não preciso cozinhar a própria comida, nem erguer minha própria casa, eu vou curtir, eu preciso de entretenimento, eu vou dar valor ao prazer. Nem todo mundo, porque tem gente que abomina o prazer. No fundo, a gente só quer se sentir bem, ficar de boinha. E aí a gente pensa, o que é básico? O prazer é uma necessidade básica. É um negócio que todo mundo tem, não é? É um negócio que todo mundo sente, não é? A gente não se excita, a gente não gosta de chocolate, a gente não quer dormir sem acordar com dor nas costas. Tudo isso é prazer. Ninguém quer ter que dormir no chão, ou ter que revirar lixo pra conseguir comida, ou ter que arrumar alguma poça d'água pra limpar o próprio corpo. Mas nesse carnaval todo, nem todo mundo deu conta de acompanhar o ritmo da coisa. Umas não tiveram condição, umas não tiveram família. E assim, muita gente no mundo, não sou eu que vou ficar me preocupando com a outra pessoa, né? Só a minha vida, você sabe a loucura que é. E aí é isso, cada um por si e Deus por todos. E a hora que Deus entrou na história, é aí essa necessidade de explicar os mistérios da vida. Aí desandou tudo, porque aí tu joga pro lúdico e convence as pessoas do que você quiser. O lance é que o tempo, essa coisa tão preciosa, não tem pra todo mundo. Pelo menos não é distribuído como deveria ser. A gente tá vendo tudo isso que tá acontecendo, e essa onda conservadora vai quebrar na nossa cabeça. E tem gente achando que tá conseguindo surfar ela. Viado, vai tomar um caixotão. Temos a necessidade de segurança, de manter a integridade do próprio corpo. Você vai poder pagar pra alguém morrer no seu lugar. E algumas pessoas vão precisar de dinheiro, então assim, tem problema se eu precisar me jogar na frente de alguém. No decorrer da história, a gente teve tempo livre pra pensar em diversas formas de fazer o outro sentir dor ou de matar. Esse carnaval todo, capitalista, passou dos limites faz tempo. Mas a gente não consegue sair dele, né? Agora a gente já transformou ódio em prazer. Olha,
o caos que tá essa porra. Mas nem todo mundo teve tempo pra pensar em tudo isso. Então, assim, nosso trabalho é ajudar as pessoas a entender o que tá acontecendo. Porque a galera não tá entendendo, não. Aí é isso, se a gente não resolver isso logo, a gente vai continuar se matando por um objeto que brilha.